quando a gente percebe que a gente é multipotencial, a gente muitas vezes acumula muitas atividades e muitos interesses e a gente fica o quê? Sobrecarregado. E aí a gente vai precisar ter que escolher uma tarefa, um determinado assunto, e normalmente a gente vai escolher pelo novo. Por quê? E por que que eu escolhi esse tema hoje? Os temas que eu escolho, eles fazem muito sentido, porque faz parte do meu trabalho, não só como psicóloga, psicoterapeuta, mentora, como facilitadora das formações, né? Tem um carrinho aí imenso aí de formações que eu desenvolvo durante a minha vida inteira, mas aí no online a gente tem algumas boas formações também. E eu venho feito uma pesquisa muito grande sobre essa questão do que é essa dor do meu público. O que meu público coloca como desafio? O que meu público, o que as pessoas que vêm para os meus atendimentos, que vêm para as minhas mentorias, né, que vêm para o processo psicoterapêutico, ou que vêm para os cursos, coloca muito, né? Questiona muito. E é muito interessante porque para falar sobre multipotencialidade, eu preciso falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? E por que esse tema também me toca tanto. E por que é tão fácil falar sobre isso. É muito comum essa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Quando a gente é criança, pequenininho, tudo bem, essa pergunta pode nem refletir num lugar muito delicado, mas eu me lembro muito bem quando eu cheguei na adolescência, próxima até da época de prestar vestibular e tudo mais, era muito desafiador perceber que eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser. A menor ideia. Eu gostava de muitas coisas, eu já tinha, né, trabalhado numa escola de educação infantil, eu já tinha trabalhado como maquiadora, eu já tinha trabalhado em organização de algumas coisas, mas assim, eu não tinha a menor ideia. E eu lembro que meu pai falava para mim assim, porque o filho de tal pessoa vai ser engenheiro, o filho de tal pessoa vai estudar odonto, o filho de tal pessoa vai estudar tal coisa. E eu ficava assim, tipo, horrorizada de não ter nenhuma ideia. O meu irmão, o Didi, quando a gente era muito pequeno, ele dizia que ele queria ser lixeiro. Ele achava o máximo aquele lixeiro que passava na rua. E eu pensava assim, nem lixeiro eu quero ser, né? E não tinha a menor ideia. Então eu fui meio que osmose, né? Por osmose, descobrindo, né? Que na realidade esse não saber e ter feito muitas coisas e muitas formações e ter trabalhado em muitas coisas e fazer tudo isso com muita excelência e ao mesmo tempo me cansar de muitas coisas e querer fazer coisas diferentes, estudar assuntos diferentes, é um dom e não, né, uma maldição. Então, na minha jornada profissional, eu me envolvi, eu estudei, né? Eu realizei muitas coisas, muitas coisas. E quando alguém olha de fora, muitas vezes, inclusive os meus familiares, né, dizem que não faz o menor sentido, né? Que não tem a menor ligação. Eu faço 1000 atividades, eu já estudei muitas coisas, já realizei muitas coisas e muitas coisas eu faço ao mesmo tempo. Então, trazendo de novo para esse lugar da pergunta, quando me perguntavam, né, sobre o que eu gostava, apesar de eu saber que a minha relação com as pessoas era algo que eu fazia muito fácil, a minha conexão, esse desejo de pertencimento e de fazer com que o outro pertença, é muito comum, né? Faz parte dos valores do meu trabalho, mas uma dúvida gigante, assim, sempre surgia. O que é que eu realmente sou com todo esse monte de coisa e será que eu vou me encaixar? Porque a nossa sociedade, ela rotula, né? Quem se define assim, ou quem faz 1000 formações.
E qual que é a definição que a nossa sociedade dá? Soraya, você é muito perdida. Soraya, você não tem foco. Você nunca define onde você quer chegar. Alguém mais se identifica com esse tipo de rótulo? Então, né? Será que no processo de adultecer, querer muitas coisas é não ser adulto? Talvez o inconsciente coletivo fale para mim. Mas eu sempre questiono, mas você não gosta de fazer nada além? Você não tem um lazer? Ah, mas é lazer. Ué, mas e se isso fosse uma possibilidade de ganhar dinheiro? Porque todo mundo tem um pouco de multipotencial. Só que a nossa sociedade, ela não valida. Ela não valida. Por exemplo, eu gostar de atender, de dar aula e de fazer jardinagem, parece muito diferente, né? Mas não é tão assim. E mesmo se for, é muito legal. Que é o seguinte, o que eu vou trazer aqui? Quais são os superpoderes de uma pessoa multipotencial? Quais são os multipoderes? Mas antes de falar dos multipoderes, né? A gente tem, eu coloquei no meus stories essa semana alguns exemplos, né? A Oprah, que é uma multipotencial. Vocês sabiam que a Anitta, né, é uma multipotencial? Thaís Araújo, tem outros 1000 exemplos, né? E a pergunta de um multipotencial que eu compartilhei essa semana sempre é aquela: ai, gente, o que será que tem de errado comigo? Ai, eu devo ter algo muito errado. Melhor eu me encaixar aqui nessa caixinha mesmo, né? Para ser aceito, para ter um lugar, né? Para pertencer, a gente acaba achando que é uma maldição ser isso tudo. O inconsciente coletivo fala que é uma maldição. Ou seja, ter tantas paixões, buscar sempre novidade, amar muitas coisas ao mesmo tempo. Gente, se vocês olharem a minha mesa, hoje eu trabalhei bastante, de manhã já fiz a minha caminhada, né? Hoje a minha terapeuta não pôde me atender. Ana, você faz muita falta às quartas-feiras. Hoje a minha paciente me deu um cano, minha terapeuta me deu um cano. Mas aí eu fiz a minha caminhada, eu fui na minha fisioterapia, eu voltei, eu terminei um mapa mental que eu tinha que fazer de uma formação, ele ficou lindo, consegui organizar as minhas ideias caóticas. Hoje eu também peguei o clã das cicatrizes e fui lá escrever sobre o clã das cicatrizes. Aí depois eu fui separar um outro livro para escrever. Depois eu comecei a pintar. Depois eu comecei a fazer os atendimentos de terapia. Aí eu, né, nos meus atendimentos de terapia, eu uso meus caderninhos e eu faço as minhas anotações, os meus mapas, meus cadernos sem linhas, sempre, tá? Preferencialmente na horizontal, né? Porque é assim que a minha mente funciona muito bem. Isso a neurolinguística explica. Sempre eu vi. Para que serve tantos cursos? Então, para que serve tantos cursos? Então, para eu colocar tudo no caldeirão e usar tudo aquilo. No mínimo, para alguma coisa vai servir. Né? E tem aquela questão assim, né? Também que é muito comum, né? No multipotencial, é perder o interesse. Então você começa a maratona, você encontra algo que você ama, você ama, você ama, você ama. Aí você chegou naquele lugar assim, super sucesso, você poderia ser o melhor expert naquilo. Aí você olha para aquilo e aí você se distrai e vê ali uma outra coisa e você quer saber tudo daquilo. É muito rico isso, né? Então, eu fui lá fazer curso de bruxaria, gente, olha que absurdo, né? Fui lá fazer curso de PNL, fui lá fazer curso, né, quando eu fui para Portugal, de constelação familiar, fiz aromaterapia. Gente, para que serve tudo isso? Para quê? Porque eu amo tudo isso. Então, qual que é a dúvida de muitas pessoas que chegam? Será que eu nunca vou ser bem-sucedida profissionalmente se eu não encontrar uma única e verdadeira vocação? Gente, eu tive escola de educação infantil. Eu amava aquilo, mas chegou uma hora que eu saí. Tem uma história toda aí que eu não vou contar agora. Eu tive o espaço que era a Ciranda da Lua. Quando eu abri a Ciranda da Lua, aquilo para mim era o máximo. Eu achei que eu ia aposentar ali, ficar velhinha contando história ali na Ciranda da Lua. Eu fui para Portugal e descobri que tinha um outro mundo imenso. A Ciranda da Lua eu olhei, ok, legal, amei, paixão, amei de paixão, foi muito legal, mas não era mais aquilo.
E aí eu desisto? Não, eu fecho o ciclo. Eu vou chegar nessa parte da responsabilidade. São características do multipotencial, né? Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com a rotina. A rotina, ela é chata. A gente vem com aqueles milhões de ideias, sabe aquela cabeça que não para de pensar? Então, tem que ter o quê? Técnicas para isso, tem que ter dicas, isso tem que ser direcionado. Bem direcionado, qual que é o único resultado que pode dar? Sucesso. Sucesso financeiro, sucesso emocional, porque olha que legal, você tem essa qualidade, não significa que não, quem não é multipotencial não tem sucesso, tá bem, gente? É tipo assim, cartola de mágico, né? Vai tirando milhares de coisas, tem sempre alguma coisa dentro. Mas aquilo que está lá dentro da cartola do mágico, a gente colocou, faz parte da nossa essência, faz parte dos nossos valores, né? Eu tenho sucesso, mas aquilo perde o sentido e tenho que começar outra coisa. Se está dando certo para você, tudo bem. Se dá certo para você, tudo bem. Eu tive sucesso como educadora, muito sucesso. Eu tive muito sucesso como coordenadora de uma escola. Tenho muito sucesso no trabalho que eu faço hoje, mas assim, eu já estou percebendo que todas as minhas formações, elas são maravilhosas, mas assim, eu já quero novas, eu já quero outras coisas, eu já quero inovar na tecnologia aqui, eu já quero começar a desenhar na tela e brincar, eu já quero começar a trabalhar nesse mercado online com coisas novas. Já me cansou um pouco algumas coisas, sabe? Eu já quero ir lá para frente, entendeu? Porque todo, né, multipotencial, né, tem mil questões para resolver aí, principalmente foco, principalmente focar. E ele tem que estar sempre criando alguma coisa nova. Não significa que não valeu o caminho, que ele não é grato, é porque ele já domina. Aí o que ele faz? Ele pratica a sororidade, ele passa para outra pessoa, fazer no lugar dele. Porque ele não se incomoda. A pessoa multipotencial, você nunca vai ter aquele discurso de estão copiando tudo que eu faço. Gente, pode copiar à vontade, eu faço outra coisa. Por quê? Porque o multipotencial, ele não fica apegado à criação. O processo da criação, ela é caótica. Quando ele cria, que ele colocou aquilo no mundo, ele tem aquele baita daquele orgasmo, porque é orgástico. Ele simplesmente entrega aquilo para o mundo. E ele quer ver um monte de gente fazendo aquilo, se aquilo for bom para aquela pessoa. Então, nós temos uma facilidade incrível de adaptação. Eu me coloco nós, porque eu sou uma pessoa considerada multipotencial pela minha própria psicóloga, né? A gente se adapta muito fácil a novos projetos. A gente adora desbravar o mundo. Gente, eu adoro. Por que eu não abri mão ainda de atender como psicoterapeuta? Porque leva tempo. Um paciente não é só 40 minutos. Um paciente tem estudo, um paciente tem pesquisa. Mas eu adoro ouvir histórias. Eu adoro quando um paciente chega para mim e me traz a sua dor e me traz o seu sonho. Aí eu falo, bora lá, gente, bora lá. E principalmente quando eu não sei nada, quando eu não consigo, quando eu não tenho a menor ideia, tá, o científico me traz um embasamento, mas assim, aquela história, aquela dor, naquele contexto individual, eu não tenho a menor ideia como eu vou resolver. Aí é que eu adoro. Por quê? Porque é a hora de eu desaprender, porque é a hora de eu olhar para todos aqueles cursos que eu já fiz e pensar assim, será que isso ainda está valendo? Não desmerecendo o curso que eu fiz, mas será que está valendo? Porque o que a gente está criando aqui nas nossas lives, nos nossos encontros? Conexão. A gente está criando conexão, né? E a gente está o quê? De alguma maneira, trazendo temas que são super importantes e se eu sou uma pessoa que estou sempre quebrando o padrão, significa que o meu trabalho vai estar sempre buscando quebrar padrão também, tá? Então, lembre-se de uma coisa, você não precisa escolher só um talento que você tem. Tá leve agora? Respira e pensa. Ai, corpinho, tá leve agora? Né? Você pode fazer tudo junto e misturado. Tem algumas chaves que você precisa, adquirir aí. A gente vai trazer hoje
essas ideias... Parece uma lâmpada? Se vocês falarem que não parece uma lâmpada, eu nunca mais desenho na minha vida. Mentira, tá? Ó, é da nossa natureza humana, né? Desenhar. Muito bom o que você falou. Sempre pensei assim, sempre sou muito criativa e não me importo de partilhar o que os outros vão copiar. Ai, gente, copia, porque as pessoas vão ficar mais felizes no mundo. Qual que é o problema? A gente cria de novo, né? É multipotencial. Não incomoda, não significa que a gente não tenha que ter ética. É importante ter ética. É importante a gente ter um lugar que está aí nos nossos valores, tá? Mas não significa que me incomoda, tá bom? Não me incomoda. O que a gente precisa muito é focar, é encontrar o nosso porquê, né? E entregar esse nosso valor para o mundo. E ser muito, mas muito bem remunerada por isso. Eu não aceito menos, tá? Por quê? Porque a gente tem infinitas possibilidades e o mundo precisa de mulheres como nós. Com essa habilidade de enxergar o mundo, gente. Enxergar o mundo. Vamos colocar aqui, ó, que eu adoro. De milhares de cores. De milhares de cores. Por que que a gente tem que ficar numa cor só? É milhares de cores. É enxergar o mundo de muitas cores, sabe? Não precisa o tempo todo ser preto e branco. Não tem necessidade. Então, gente, se alguém falou para você, você não é capaz, destrói e descria. Você é capaz. Porque você é multi-apaixonada. Porque você é multipotencial. E porque você pode sim, tem técnicas para a gente colocar o nosso trabalho. Quando a gente fala de multipotencialidade, a gente está falando de pessoas que querem sempre descobrir algo novo, que se encanta, e quando descobre algo, não é fútil, a gente mergulha de cabeça. Por exemplo, gente, quando eu fiz pedagogia numa faculdade que se chama Unify, e na época funcionava junto, rolava junto, o curso para ser padre. Como que é o curso? Na Unify tinha as pessoas que iam lá, que ficavam 9 anos, eles faziam filosofia, depois teologia. Então era um corredor, hoje é a PUC, aqui no Ipiranga. E eu amava chegar naquele corredor, encontrar com todo aquele povo, bater papo. Eu amava, eu tinha uma escola, eu montei escola simultaneamente, eu amava aquele laboratório, de eu levar aquele conteúdo e poder praticar com a criançada, né? Então, aquilo era apaixonante. Mas eu também fui fazer teatro. Eu fui estudar teatro. Não tem problema mental, pessoa. Era o que me falavam, mas não era. Eu amava. Aí todo mundo me falava, você não vai conseguir lidar com uma escola, lidar com uma faculdade, você é mãe de 2 filhos, você tem... Falei, peraí, mãe de 2 filhos, eu posso dividir essa responsabilidade com mais alguém que estiver em casa, né? Então, assim, essa empolgação, muitas vezes, ela não se sustenta. Por que que não se sustenta? Por que que vocês acham que essa empolgação, essa paixão, ela não se sustenta por si só? Se a gente não tiver uma técnica, se a gente não elaborar, vou falar já sobre isso. O que vocês acham? Por quê? Por que que a gente desanima às vezes? Por que que a gente não fica na empolgação? Por quê? Porque logo surge algo mais interessante. E aí muitas pessoas confundem a multipotencialidade com déficit de atenção, com TDAH, e nem sempre é. Claro que tem todo um estudo para uma definição de um TDAH, mas assim, eu já tive pacientes que eu atendi que tiveram um diagnóstico de déficit de atenção, mas que eram apenas multipotenciais. E trabalhando com um processo terapêutico, em acompanhamento com um excelente psiquiatra, putz, essa pessoa foi muito longe. Porque acho que às vezes somos imediatistas. Também tem isso. Mas o multipotencial nem sempre ele é imediatista, é porque surge uma outra paixão. A gente pode fazer uma live sobre isso. Agora, ter tudo isso e ter sucesso emocional e ter sucesso financeiro é maravilhoso. Então, isso é uma característica do multipotencial. E o que acontece? Por que ele desvia? Porque logo aparece algo mais interessante. Ah, mas ele é fútil.
Não! Aquilo que ele se apaixonou, ele mergulhou. Ele foi de cabeça. Ele se aprofundou naquilo que ele ama. Porque o multipotencial, ele detesta a rotina. Mas tem truques para isso. Mas tem o abracadabra da Soraya Mariani, né? Que eu falo na sessão de terapia. Agora é a hora do abracadabra, né? A gente detesta a rotina. Porque a rotina é chata, gente. Eu fico. Ai, gente, ó, minha mãe foi funcionária pública a vida inteira, meu pai também. Eu exonerei a minha carreira como professora. Eu entrei como professora de educação infantil quando eu me formei em magistério. Naquela época era permitido, hoje não é mais. E aí, o que aconteceu? Eu fui para aquela escola, eu amava as crianças. Mas quando eu percebi a chatice que era aquilo, eu não aguentei aquilo. E eu exonerei. Um ano depois eu exonerei. Eu não fazia ideia de que eu era multipotencial. Muita gente não faz ideia, muita gente. Por isso que meu foco está sendo muito esse trabalho. Então, quando a gente percebe que a gente é multipotencial, a gente muitas vezes acumula muitas atividades e muitos interesses e a gente fica o quê? Sobrecarregado. E aí a gente vai precisar ter que escolher uma tarefa, um determinado assunto. E normalmente a gente vai escolher pelo novo. Por que a gente vai escolher pelo novo? Porque é mais divertido o novo, né? E olha só, gente, o multipotencial, né? Essa característica também conhecida como polímata, né? Esse termo que vem do grego, tá? E que quer dizer basicamente o quê? Aquele que aprendeu muito, tá? E olha que interessante também, né? Quando a gente fala de multipotencialidade, a gente está falando de um conhecimento que não se restringe a uma área só. A gente se interessa por múltiplos assuntos, né? E a gente não se enxerga fazendo uma mesma coisa o resto da vida. Ou seja, eu amo meu trabalho, eu amo trabalhar com mulheres, mas eu não vou ficar a vida inteira vendendo uma formação que é maravilhosa, que é a formação de guardiãs de círculo de mulheres. Por quê? Porque eu já quero inventar algo novo. Porque eu já quero inventar um curso novo, porque eu já quero inventar algo, porque assim, vocês me pagam para eu estudar, então eu tenho que oferecer um conteúdo bom para vocês, que possa o quê? Ajudar vocês a resolverem o problema de vocês. E fazer o que mais? Fazer com que vocês acreditem nos seus sonhos. E fazer o que mais? E validar o que? A hipótese. Será que o mundo é só isso mesmo, gente? Eu vou terminar nessa sala. Gente, eu tenho muita gente que eu conheço que trabalha e é funcionário público e que se dá super bem, mas não é para mim, entendeu? Eu sempre mudo, mas hoje eu tenho um direcionamento no meu trabalho que tem a ver com o meu sonho, que tem a ver com os meus valores. Olha um acontecimento típico da vida de um multipotencial. Vê se vocês se identificam. Ele olha para alguma coisa e ele pensa: uau! Eu poderia ter fazer aquilo. Quando eu li esse livro da Clarissa Pinkola Estés, quando eu li esse livro, eu pensei assim, gente, eu poderia ter escrito um livro desse, mas eu não ia aguentar o tédio. Ela levou 30 anos, 20 anos para escrever. Eu ia morrer de tédio, mas eu poderia. Por quê? Porque eu amo tudo que está aqui. Eu me apaixono por tudo que ela falo, como que ela conseguiu chegar nessa conclusão? Caralhas, que mulher foda! Que foda que essa mulher é! Mulheres que correm com os lobos. Mulheres que correm com os lobos. Fenomenal! Sim, cismo que sei fazer as coisas. A gente não cisma, a gente faz. A gente às vezes quebra a cabeça. Eu sou assim. Quando eu pego para fazer, eu adoro. Quando se é multipotencial, como escolher um nicho? Acho isso tão difícil. Eu não tenho nicho. Eu não tenho nicho. Se alguém do marketing digital vier me pedir um nicho, não vai trabalhar comigo, porque eu não tenho. Esse livro é maravilhoso. Eu tenho um público específico, muito forte, que são mulheres, mas eu não atendo só mulheres. Eu adoro trabalhar com sagrado feminino, mas não é o meu nicho. Eu adoro trabalhar com empreendedorismo, mas não é o meu nicho.
empreendedorismo feminino. Eu adoro trabalhar com arte e terapia, mas não é o meu nicho. E aí, qual que é meu nicho? Não tenho nicho, não tenho nicho, não tenho nicho. Eu sou uma mulher sem nicho. Dá para entender? E aí, como é que se encaixa nesse marketing patriarcal? Então, tem muito isso. Você acaba descobrindo isso tudo. E vamos lembrar, vamos falar de uma questão política, social e histórica, tá? Vira um manifesto. Mulheres sem nicho, marketing sem nicho. É um manifesto. Chegou, para. Tudo bem, vão querer me matar. Gente, eu valido muito marketing, aprendo muito com marketing, mas eu não tenho nicho. Então, eu vou ter que encontrar um outro jeito de trabalhar. Eu vou ter que criar o meu, entendeu? Que é o que eu estou fazendo cada vez mais. Na real, eu já tinha, só que eu não tinha nome para ele. Eu já fazia isso, né? Mas eu não tinha nome. Agora tem um nome. Qual é? Não sei ainda. Bora lá. Vamos lembrar que, principalmente na Revolução Industrial, a gente teve muito essa característica na sociedade de se adequar a um modelo de especialização, né? E a gente vê muito, né, nessa Revolução Industrial, as pessoas que, até hoje, né, trazendo para cá, que se dedicam de corpo e alma a fazer algo muito bem feito nos seus mínimos detalhes. Ah, mas o multipotencial não pode ser especialista? Claro que ele pode, em várias coisas, sabe? Então, voltando a essa época, né, da Revolução Industrial, tudo bem, isso foi bom, ok, necessário para o crescimento da economia e para o desenvolvimento mundial, mas, gente, a gente está vivendo um outro momento. A era digital, a internet mudou muita coisa. Esses 2 anos de pandemia, gente, é porreta. O que eu descobri nesses 2 anos de pandemia sobre mim mesma? Sorainha, mexe o bumbum aí na cadeira, querida. Mexe aí, porque o teu sucesso, o que você faturou no digital, se você não mexer a bundinha e descobrir qual é o teu marketing, meu bem, você vai ou abrir mão do digital ou cair fora. Eu decidi que eu quero aprender isso aí tudo. Eu quero aprender, mas eu vou fazer bem feito e eu quero compartilhar, porque eu já tô fazendo e já tá dando certo. Porque agora eu estou percebendo que tem algo que faz parte da natureza humana e que eu já fazia há muito tempo. Falar, uau, esse papo de contar a melhor história, tem como contar a história. Cara, eu sou uma contadora de histórias. Porra, eu já tenho isso com facilidade. Esse perfil, né? Ele foi o mais valorizado nos últimos anos e ele segue o quê? Um padrão social. Ou seja, escolha uma formação, não tenho nada contra. Se especialize, não tenho nada contra também. E faça bem feito isso a vida toda. Quando você morrer, né? As pessoas vão falar que você foi um excelente naquilo que você fez. Ótimo! Quem se identifica, ótimo! Fico muito feliz. Trabalho, atendo médicas maravilhosas, educadoras maravilhosas que gostam de fazer aquilo. Eu atendo uma paciente que ela foi 30 anos educadora infantil, e ela é excelente, ela tem sucesso profissional, ela tem sucesso emocional, mas ela ama, ela imagina isso, porque para ela é loucura, tá? Então, o mundo, gente, não sei se avisaram para vocês ainda, mas o mundo mudou. E hoje a gente está falando de um mundo com pessoas que têm até 5 carreiras diferentes durante a vida toda. E nem todas seguindo a mesma linha de especialização. Isso é fato. Não sou eu que estou contando aqui para vocês. Está claro para vocês? E se a gente voltar ao tempo, a gente percebe que ser multipotencial não é uma invenção moderna, não é um terminho moderno, ou coisa de gente sem foco ou resultado. Né? Vamos lembrar que um representante muito forte, né, e que é multipotencial foi quem? Leonardo da Vinci. A capacidade criativa que ele tinha. Ele era pintor, poeta, desenhista, engenheiro, cientista, matemático, inventor, anatomista, escultor, arquiteto e músico. Tá escrito aqui, viu, gente? Não decorei tudo isso, não. Senão eu tinha que desenhar. Se eu desenhasse, aí ficava fácil. Tá? Então, especialista ou multipotencial, qual que é o melhor? Os dois, né? Claro que depende da atividade, depende da situação, do perfil de cada um de vocês. Por isso que autoconhecimento é fundamental, né? Então,
se identificar especialista, né, ou multipotencial, não precisa ser um rótulo para você se comparar, e sim para você entender como você pode, tendo identificado isso tudo, ter mais resultados, porque isso eu vou chegar aqui. Quais são os superpoderes do multipotencial? E esse texto não é meu, tá? Esse texto, claro que eu adaptei, eu não vou me lembrar a autora, mas eu recebi numa formação há muito tempo que eu fui atrás, muito tempo, gente, de PNL, Programação Neurolinguística, tá? E eu achei muito interessante isso tudo. Mas quais são os superpoderes de um multipotencial? O que vocês acham? Quais são os superpoderes de um multipotencial? Quais são? Lembrando que eu incluí alguns aqui, tá? Baseado na minha vivência, tá? Nos meus atendimentos, nas minhas formações. Poder de conexão de ideias. Então, o multipotencial, ele tem esse lado, esse aspecto natural, essa arte de conseguir combinar paisagismo com educação, de combinar arquitetura com pintura de casa. Não, aí ficou muito perto. Arquitetura com, deixa eu ver aqui, arquitetura com. Ai, deixa eu pensar num cargo aqui que a gente pode. Eu estou tentando trazer alguns exemplos. Eu tive uma paciente que ela era arquiteta e ela gostava muito, muito, muito da área de saúde. E eu já era uma terapeuta holística de sucesso. Então, eu não estou citando nomes porque é antiético como psicóloga, né? Como psicóloga eu não posso, só se a gente abrir uma live e elas vierem aqui pessoalmente para falar. Então, essa arte de combinar, né, de transformar em algo útil e proveitoso. Por exemplo, quando eu tinha a Ciranda da Lua, eu já trabalhava com muitos círculos de mulheres. Só que aí eu percebi que tudo aquilo que eu fazia, todos aqueles conteúdos que eu dava, conhecendo que o Círculo de Mulheres é um movimento mundial, evolucionário e revolucionário, como é que eu poderia compactuar aquilo, contextualizar aquilo, não compactuar, contextualizar aquilo em algo que eu pudesse trazer várias vivências que eu tinha e que pudesse ajudar uma mulher a, então, ter mais uma profissão. E se ela quisesse trabalhar como líder, né, de círculos femininos, líder ou liderar mulheres em qualquer lugar da sua vida, como que ela puder. E o que eu peguei? Peguei Jornada da Heroína, peguei Jornada do Herói, do Joseph Campbell, peguei o que mais? Quem faz parte do curso sabe, tem um monte de conteúdo. O que mais que eu... Mandala, né, ciclicidade feminina, e coloquei tudo lá. Tenda vermelha, né? Visão, missão e valores, patriarcado, história. Então, né, é aquela coisa, é a oportunidade, como compactuar tudo aquilo, né? É trazer essa síntese de ideias. Normalmente, o que eu vejo muito, que é um dom das pessoas que eu atendo e meu também, é esse olhar mais abrangente, que algumas pessoas poderiam chamar de visionária, que é um arquétipo, o arquétipo do visionário, que consegue enxergar essas nuances e os pontos que ligam todas essas habilidades, né? E o que acontece nesse momento que você consegue enxergar? As outras pessoas, elas falam assim, não, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, Soraya. Não vai funcionar esse negócio, não vai. Mas me explica o que é o mundial. Me explica, Soraya, o que é o mundial de círculos, né, sagrados. Ah, mas você une uma pessoa que fala sobre o que é doular, a arte de maternar, aí você põe uma pessoa que fala de dança circular, aí você põe uma pessoa ali que vai falar de Shakti Yoga, aí você põe uma pessoa ali que vai falar de medicina da terra, aí você põe uma pessoa ali que vai falar de empreendedorismo feminino, yoga dance, veganismo. Como é que vai funcionar tudo isso? Claro que funciona. Por que não funcionaria? E ainda fazer um evento que fatura, brincando aí, né? 500.000, vamos dizer assim, que já faturou. É você
dizer para o mundo assim: querido mundo, eu amo você, mas eu vou arriscar. E aí eu fico puta quando alguém chega para mim e me fala assim: ai, mas falaram para mim que se eu não colocar o meu conteúdo num nicho, eu não vou vender o meu trabalho no online. Existem formas de chegar nisso de uma maneira diferente, tá? Então, hoje a gente tem na internet, na rede social, um desenhista muito bom, por exemplo, né? Que ele tem uma habilidade de desenhar e aí ele leva essa habilidade para o marketing digital. Por exemplo, a Mariana, que fez o oráculo das 13 anciãs, que não está aqui agora, não sei onde ele está, não sei onde eu enfiei ele. Está aqui, ó, né? Tá, até aí a habilidade de desenhar. Aí o que acontece? A Mariana cria, ela não criou, ela cria um curso para falar sobre essa sua habilidade e ensinar as pessoas a também desenvolverem essa habilidade. Estão entendendo? Então, por exemplo, ela cria um curso online de desenho que faz um baita sucesso. Já estou colocando uma ideia na cabeça dela. Ela não vai fazer porque a Mariana trabalha com cinema. E aí, essas 3 habilidades, aparentemente sem conexão, que resultam em um negócio. Agora como conectar tudo isso para ter um negócio? A gente tem um poder muito forte, né? O multipotencial tem um poder muito forte de ser esponja, né? Que é ter um aprendizado muito rápido. Então, quando o multipotencial ele se interessa por um assunto, ele quer devorar aquilo, ele quer saber tudo sobre aquilo, né? Que é uma característica também chamada, né, de hiperfoco, né? Quando o assunto me interessa, eu foco naquilo e eu me dedico de corpo e alma. Alguém mais se identificou aqui nisso? Né? Então, isso facilita o quê? Na hora de colocar na prática. E esse poder, gente, é incrível de ser camaleão, que é se adaptar a novas situações, a novos ambientes, a novos métodos de trabalho, né? É uma característica da pessoa multipotencial. Por exemplo, você consegue fazer limonada com uma laranja. Então, esse potencial criativo, ele é tão alto que as dificuldades não paralisam, né? Você fica, que nem eu, estou com 54 anos, quando acontece alguma questão, e aí eu percebo que eu tenho que dar mais em um lugar do que em outro, para poder manter aquilo que eu amo, fazer aquilo que eu amo, eu vou lá, às vezes eu fico mais cansada, mas eu não paraliso, eu não tenho situações na minha vida em que eu paralisei. Na verdade, quando vem uma situação caótica na minha vida, eu fico louca. Mas aí o que eu faço? Eu transformo aquilo em algo muito melhor. E isso é uma história que eu vou contar para vocês em mais detalhes, né? Todo autodidata tem, provavelmente, é um multipotencial, ou seja, o autodidata também é um poder do multipotencial, por causa da curiosidade, por causa do interesse por essas coisas diversas, né? A gente se encanta, né, com o assunto e a gente quer saber como fazer aquilo. E não é só fazer igual, é como fazer melhor ou de uma maneira mais proveitosa, entendeu? Então, por exemplo, se eu assisto curso com alguém, se eu vou lá e vejo um curso de alguém, eu posso amar aquilo, mas eu nunca vou fazer igual. Por que eu não vou fazer igual? Porque a pessoa não é boa? Porque eu vou querer incluir um talento meu, porque eu vou querer dar um viés, porque eu vou querer colocar a minha canetinha ali, tá? Então, é muito foda, gente, é muito. Então, pegaram essas 4 características aí, super poderosas, né? Esses superpoderes, a gente pode citar mais, eu trouxe 4 aqui. E como saber se a gente é multipotencial, né? Já falamos de muitas características aqui, né? E quando uma pessoa não aceita minhas ideias, ou quando uma pessoa invalida que não está acontecendo alguma coisa, aí eu fico louca, aí eu enlouqueço. Aí, para mim, não tem mais conversa, porque a empresa Soraya Mariani consegue conversar. Mas a Soraya Mariani emocional, ela fala, não tem mais. Porque barrou num lugar que tá com problema? Vamos resolver? Vamos resolver, vamos para frente. Então, antes de terminar o projeto que começa, já está envolvido em outro.
perde o foco com facilidade, porque se interessa por muitas coisas, e às vezes tem coisas que se interessa que depois ela não faz tanto sentido porque ela está fazendo naquele momento, está sempre buscando, entrando em novas atividades, ideias, é extremamente curioso, tem habilidades e interesses, e muitas vezes não consegue interligar, para isso tem técnica, se dedicou a muitas coisas que não se conectam entre si, participa de muitos grupos distintos com temas e estilos sem nenhuma conexão, tá? Nunca, olha, dificilmente está 100% satisfeito, tá? Então, o que deixa muito feliz, né, um multipotencial? É colocar no papel um projeto e colocar para rodar aquele projeto e ele deu certo. Aí vem essa quietude, ao invés da inquietude. Então, as pessoas ao redor têm muita dificuldade de entender o multipotencial, porque muitas pessoas que estão com essa característica má direcionada têm pavor de se comprometer com uma única coisa. Então, entra num lugar onde acaba virando mesmo uma maldição, né? Porque, assim, a pessoa, se ela pode experimentar a vida o tempo todo, ok, mas tem gente que não pode. Então, quando eu me classifiquei, né, como multipotencial, aliás, foi uma fala da minha psicóloga, não foi minha, né, isso fazem 20 anos atrás, que ela me pediu para parar naquele ano de fazer curso, junto a isso tudo, tinha uma constatação que me libertou também, né? O que mais me motivava no meu mundo, e o que mais me motiva até hoje no meu mundo, é experimentar. Então, eu sou movida, né, a essa possibilidade de liberdade. Eu não consigo trabalhar num lugar preso. CLT não vai dar certo comigo. Então, o que eu faço é trabalhar e ter o meu próprio horário, e ter a minha hora de descansar, e ter aquilo que para mim é, né, Afrodite ser, que é aquilo, o abracadabra, que eu posso transformar, essa liberdade de colocar tudo isso em ação. Como trabalhar com psicologia e terapias holísticos, mesmo com certos julgamentos de categorias de psicólogos. Exemplo, isso não é ciência. Aí tem uma questão pessoal. A profissional Gabriela, que é psicóloga, ela precisa fazer uma escolha de que ela é psicóloga e que ela pode também trabalhar com terapias holísticas. Essa é a profissional. Aí a questão emocional é: essa dúvida do outro me incomoda? Porque para o outro não é ciência mesmo. Vocês acham? Eu escuto isso da minha mãe o tempo todo. Da minha mãe. É mãe, gente. Minha mãe não valida. Minha mãe é psicóloga. Foi professora universitária dessa faculdade que eu falei para vocês, a Unify. Procura lá. Benedicta Aparecida Ferreira Mariani. Ela foi professora anos, para ninfa anos. Imagina ter uma filha como eu, como é desafiador. Por isso que eu a entendo e agradeço, né? Então, é muita vida para ser uma coisa só, né? E o que eu faço com tudo isso, gente? Porque para mim, eu levo muito para terapia o julgamento que eu tenho muito próximo. Várias vezes, apesar de já ser uma grande cicatriz, né? Ele ainda tá lá. E às vezes eu caio nesse lugar, porque faz parte da minha história. Mas a empresa Soraya Mariani, não, porque ela acredita no que ela faz. Ficou claro? E as dicas, gente? Quais são as dicas para um multipotencial arrasar, ter sucesso e, assim, sucesso financeiro, gente? Porque sucesso emocional só não dá, né? Tem sucesso emocional e sucesso financeiro também. Porque, meu bem, não dá. Minha conta de como é que é o nome daquilo? Luz, no primeiro mês que eu estava nessa casa, de R$1.600. Eu quase tive um infarto, né? Por causa do boiler. Não vou entrar em detalhes aqui. Você tem que ter dinheiro para pagar. Você vai falar lá para o lugar, olha, Enel, né? Enel, gente, não tenho dinheiro para pagar minha conta. Não, eu vou pagar, vou honrar e vou resolver depois. Entendeu? Então, assim, miséria não combina com multipotencialidade. Não combina, gente. Não combina. Ah, mas estamos na pandemia. Isso é um outro lugar. Tá? E aí, o que fazer com multipotencial? Primeiro lugar é aceitar. E não é tão fácil na nossa sociedade, tá bom? Porque hoje em dia, gente, existem milhares de problemas de diversas naturezas e muita complexidade.
em que muitas vezes a gente precisa desse olhar multifacetado e criativo, tá? Então, não se rotula, tá? Autoconhecimento serve para melhorar o nosso desenvolvimento. Foco. Foco é fundamental, né? Então, é ter esse cuidado para não viver esse ciclo de procrastinação e de desistência, porque fica chato, né? Então, é importante a gente fechar. Para o multipotencial é importante fechar, entregar as coisas, entregar as ações. Senão você vai ter um monte de projeto lindo que as pessoas não tiveram oportunidade de conhecer, porque está inacabado na trajetória. Então, é muito legal você ter um lugar na tua casa aonde você tem um painel, aonde você coloque todas as suas ideias, ou você tem um caderno aonde você possa colocar projetos e você vá fazendo, né, o mapeamento, né? Você consiga fazer um mapa mental desses projetos, por exemplo, agora no final do ano, você fazer um mapa mental das suas realizações, né? Para quem nunca fez mapa mental, uma dica valiosíssima, tá? Agora eu vou dar uma dica. O mapa mental, ele começa de um tema. Ele tem sempre um tema. Estão enxergando aqui? O tema central, né? Tá vendo? Esse é um mapa mental simples, tá? E aí ele começa a funcionar no sentido horário. Horário, tá? Ó, vendo? As cores e os desenhos são fundamentais. Por quê? Porque a gente grava muito mais, é a aprendizagem por associação. E eu vou explicar isso para vocês agora. Por que que funciona muito a imagem? Se eu falar para vocês agora, vou falar uma palavra para vocês agora. Laranja. O que que vocês pensaram quando eu falei a palavra laranja? Me escreve aí. Eu falei uma palavra para vocês. Laranja. Uma laranja. Uma fruta. O que que vocês pensaram? O que que veio na cabeça de vocês quando eu falei laranja? Vocês não pensaram no L, A, R, A, J, A? Vocês não pensaram? Quando eu falei laranja, não apareceu a escrita laranja para vocês aí? Porque o cérebro não aprende assim. O cérebro aprende por associação. Entendem? Por isso que quando a gente vê um palestrante sensacional, ele não decora tudo aquilo. Na maioria das vezes, ele faz uma mentoria e ele vai aprendendo por associação. Associação de desenho, de palavras-chave que tenham, para mim, a imagem funciona muito. Então, por exemplo, quando eu vejo isso aqui, mesmo que eu não leia, eu sei tudo que eu fiz. Porque as imagens me falam. As cores me falam, tem uma cor específica para cada assunto aqui. Então, isso é muito importante. E isso é programação neurolinguística. Então, é muito importante esse foco, é encontrar uma maneira para que você não pile, né? Deixe uma pilha de projetos e cursos inacabados. Então, no coaching a gente vê muito isso, né? O coaching tem muitas ferramentas para isso também. Mas uma ferramenta que eu gosto muito, mapa mental. Você tem um caderno sem pauta, que você use ele na horizontal, em que você deixa ali. Você pode fazer isso também no Trello, por exemplo. Tem o Trello que você pode montar projetos, ideias, ou você pode colocar em post-it na parede, entendeu? Como você quiser, né? Os post-its amarelos são as minhas ideias. Os post-its vermelhos são os meus medos. Os post-its azuis são onde eu quero chegar, o meu sonho. Então, o sonho te leva a pegar um projeto e realizar, entende? Uma coisa muito importante também, separe sempre... Não é separar a palavra. Nem tudo aquilo que você ama, porque são muitas coisas que a gente ama, vai virar trabalho ou negócio. Então, tenta olhar para aquilo que você gostaria que virasse trabalho. Por exemplo, eu adoro jardinagem, mas eu não vou, acredito eu, gente, virar uma jardineira. Eu acredito que não. Então, saiba entender que algumas coisas podem ser apenas um hobby. Tem coisas que são apenas um hobby. Isso é fato, tá? É hobby. Aquilo é hobby. E aquilo outro não é hobby.
tá? Então, tem coisas que são. Então, né, como foi no meu caso, por exemplo, né? Um exemplo básico que eu vou dar aqui para vocês. Eu amo mesmo jardinagem. Eu amo mesmo jardinagem. Mas eu não vou virar jardineira. Outra coisa, eu amo criança. Eu amo criança, mas eu não montaria mais uma escola. Eu tive uma escola já. Eu não montaria. Por isso que foi tão fácil para mim abrir mão na minha separação, apesar de todo o abuso que aconteceu e de toda a história que eu vou contar melhor, já está nos livros, mas eu vou contar melhor uma hora, não tinha esse lugar, entendeu? Una os seus interesses, ou seja, muita coisa que você estudou, fez, pode parecer desconectada. Então você pega assim, uma folha e escreve estudos da Soraya Mariani. Aí você vai fazendo. Eu fiz faculdade disso, eu fiz curso de aromaterapia, eu fiz isso, vai fazendo a volta, vai fazendo. E aí tenta ver qual que é a conexão, quais são os pontos de interseção entre elas, porque tem, entendeu? Por exemplo, né, eu tive uma paciente que contou para mim uma história, que ela é psicóloga também, e que ela atendeu uma pessoa que adorava futebol e adorava finança. E ele foi trabalhar com finança para um time de futebol. Dá para entender isso? Ter metas. Tenha lista de prioridade. Se eu não fizer lista de prioridade, eu piro. Porque eu faço assim. Eu sou aquela pessoa que estou aqui tomando água. Aí eu vou dar ração para as gatas. Aí, ao mesmo tempo, eu lembro que eu preciso mandar uma mensagem para o Rodrigo, do Mundial. Aí eu pego o celular, aí eu mando a mensagem, quer dizer, e estou colocando a comida, aí eu tomo a água, aí eu tenho isso. Então, o que eu faço? Tudo bem, eu vou manter isso ainda, mas eu faço uma fila de prioridade. Eu tenho uma listinha, assim, das minhas metas e das minhas prioridades, para que eu possa, né, não querer dar um pulo em outro lugar, sendo que tem um projeto ali que tinha a ver com um sonho meu, né? E aquela ideia não vai ser perdida. Eu deixo no caderninho lá os outros projetos. Aquilo vai vir uma hora, mas eu não invalido um projeto novo, mas eu não deixo de fazer um antigo. Gente, usar a nossa criatividade a nosso favor profissionalmente. Então, quando a gente usa essa habilidade para criar, para conectar diferentes pessoas, para enxergar possibilidades aonde as outras pessoas não enxergam nada útil, tá? Ou só enxergam problemas, você dá um passo à frente. Você, ao contrário do que se falam, você está à frente, né? Então, aproveita para empreender. O multipotencial, ele tem uma grande capacidade de buscar informação e captar rápido, ele mergulha rápido. Eu leio 5 livros por semana, mas eu não leio e fico marcando mais. Eu faço o quê? Desenho, associação, porque senão não fica, entendeu? Então, é uma visão, a gente acaba tendo uma visão, no xamanismo é chamada da visão da águia, né? Que é o leste da roda de medicina, é privilegiado. E a gente tem essa tendência de detectar, né, essas tendências futuras intuitivamente e criar algo que a maioria das pessoas achavam que aquilo não ia dar certo. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já contei, mas eu vou contar. Quando eu voltei de Portugal, a primeira vez que eu fui, eu comecei a atender muito online. E eu fui bem criticada, mas bem criticada. Bem criticada, tá? Não preciso falar mais nada. Quando eu fiz a formação do Conselho das Anciãs das 13 Luas online, nossa, era quase pedra na geni, entendeu? Mais ou menos isso. E era assim, era aqueles cutucões indiretos. Ninguém veio falar para mim, porque ninguém vem falar para mim. Esse que é o problema. Porque a empresa Soraya Mariani vai olhar e vai dizer, ok, você escolheu não colocar online, mas a própria Jane Sams, que a Deus a tenha, que ela já não está mais entre nós, disse o quanto era importante esse conhecimento ir para o mundo. Hoje, pessoas que me disseram que era proibido fazer isso, estão fazendo. Agora, sabe qual a diferença do multipotencial? Quando ele fala que uma coisa não é boa, ele muda de ideia, ele conta para todo mundo.
Ele conta que ele estava errado. Ele conta que não é que ele estava errado apenas, mas que aquilo naquele momento funcionou e não funciona mais. Então, o multipotencial, ele vai atrás. Então, assim, eu não acredito muito em conselhos, mas partindo da minha própria experiência, da experiência das pessoas que eu atendo, que trazem essa dificuldade ou essa dor, né, confia mais em você, confia nessa sua multipotencialidade. Não tenha medo de acreditar na tua ideia. Muitas ideias ficam na caixinha porque as pessoas acham que o mundo não vai ter lugar para aquelas ideias. No seu coração, assim, na sua intuição, confia em você, fortalece esse teu aspecto empírico, intuitivo. Às vezes, gente, é preciso só superar o medo e se arriscar, né? E ser diferente não significa ser errado. E ajusta a tua vida, ajusta os teus afazeres, ajusta os teus trabalhos, ajusta o teu lazer, a tua carreira, né? Quebra esse padrão mental que acha que deve ser e viver exatamente como os outros dizem que você deve ser. Então, quando você fizer isso, você vai dar um passo muito grande, você vai perceber que você vai se sentir em paz consigo mesmo. Isso vai te motivar a o quê? A galgar novos patamares, a buscar mais, sem se culpar por isso, tá? E porque tem uma culpa, além de tudo tem uma culpa. Tem um TED da Emily, como que é o sobrenome dela, gente? É a Emily, começa com W, eu não me lembro. Eu só sei que ela é escritora e ela é coach, né, de carreira, e ela fala sobre a multipotencialidade, e ela chama os multipotenciais, né, vale a pena assistir, gente, e ela destaca 3 características nos multipotenciais, né, síntese de ideias, combinar talentos para criar algo novo daí, né, aprendizagem rápida e adaptabilidade. E ela fala que para ajudar, né, no trabalho que ela realiza, gente, alguém pesquisa aí no o TED dela, é Emily, eu não me lembro. Enfim, ela fala o seguinte, que é muito importante a gente fazer as seguintes perguntas quando a gente se percebe num lugar onde tem uma encruzilhada, trazendo aqui o arquétipo de Hecate. Meu, para onde que eu vou? Né? Que projeto que eu vou criar agora? As 3 portas estão abertas? Do que eu não abro mão na minha vida? Realizar esse projeto, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa? O que eu faço bem e no que eu não mando tão bem assim? Tá? O que eu amo fazer? Conexão, amo. O que eu gostaria de aprender mais? Essas 4 perguntas são muito boas. Então, a partir dessa ideia de multipotencial, a gente precisa. Eu vou trazer aqui 2 pontos que eu acredito que são importantes. Não é preciso ser uma coisa só. A gente pode amar várias coisas ao mesmo tempo, sim. E a gente pode ser tudo que a gente quiser e aquilo que a gente dá conta também. A gente pode ser o que a gente quiser. Nunca deixe alguém escolher para você aquilo que você sabe que é o que vai te fazer mais feliz. E superar esse desafio é através da aceitação. E, gente, a gente precisa de disciplina, criar uma disciplina. O que é? A palavra disciplina vem de discípulo. Ser discípulo para essa multipotencialidade, para que eu possa ser independente na área que eu atuo, para que eu possa aplicar isso, né, e que eu possa levar para outras pessoas. Então, comece estabelecendo os objetivos, não abre mão da persistência, né, porque isso faz parte desse novo momento que a gente está vivendo.